E eles são muito eficientes na criação de conteúdo falso. É impressionante a capacidade de mobilização para o mal. Pois é. Em termos de queimadas, né? No início do ano, final do ano passado, eu tinha até escrito lá no Twitter que esse ano ia ser especialmente ruim para a Amazônia. Isso porque, primeiro, que o IBAMA foi completamente desmembrado e retirado ali do tabuleiro da Amazônia, que o IBAMA é o órgão mais importante para a preservação ambiental. Segundo, que a parte também de meio ambiente da Polícia Federal foi completamente exterminada. O requisito para trabalhar na área de meio ambiente é não saber nada de meio ambiente. Então, as Forças Armadas nunca fizeram nada. A verdade é essa. Nunca fizeram nada, a não ser gastar muito dinheiro com resultados pífios. Né? E ocupando espaço. Se desse o dinheiro que der para as Forças Armadas para o IBAMA, resolvia o problema. Que tem no IBAMA o Grupo Especial de Fiscalização, o GEF, que eu já trabalhei, que na época era comandado pelo Roberto Cabral, que é até candidato a deputado federal no Distrito Federal, o Roberto Cabral, um cara excelente. Conseguimos fazer baixar, trabalhando juntos, Polícia Federal e IBAMA, o desmatamento no Maranhão, em 2016, 2017. Mas, quando começou o governo Bolsonaro, o IBAMA, logo de saída, não participava mais das operações com a Polícia Federal. O que, para a gente, era um prejuízo imenso. Até a equipe policial tinha menos segurança jurídica em campo. Então, isso já foi um prejuízo enorme. E o resultado a gente está colhendo aí agora, com essas queimadas todas. Porque é ano eleitoral também na Amazônia. A gente sabe como funciona as eleições nos estados lá do Roraima, né? Trabalhei em Roraima há 3 anos e assim, a compra de votos é uma coisa corriqueira. Várias prisões foram feitas, várias ocorrências, e a compra de votos é um negócio que acontece de uma forma, pelo menos na época que eu trabalhei lá, acontecia de uma forma assim assintosa. Perspectiva de último ano desse governo, então é natural que os criminosos queiram aproveitar o máximo possível essa oportunidade, vão querer fazer caixa. É um negócio bilionário. A extração de madeira, ela é realizada por uma organização criminosa, não é coisa de amador, não é coisa de grupos isolados. Basta dizer que eles conseguiram mobilizar um ministro de Estado, eles conseguiram mobilizar vários senadores. Isso não é coisa de amador, isso é coisa de organização criminosa e das perigosas. Se a gente olhar lá a máfia italiana, a máfia italiana trabalhou muito com a questão ambiental, trabalhou entre aspas, né? Extorquiu muito. Tem o famoso Saco de Palermo, que a máfia autorizava as construções em áreas que a construção era proibida, ou por ser uma área de interesse histórico ou ambiental. E isso aí aconteceu durante muito tempo, né? Então, assim, uma organização criminosa, ela não está ligada exclusivamente ao tráfico de drogas ou ao jogo do bicho. Ela vai onde tem dinheiro fácil e menor risco. E isso nós observamos lá no Amazonas, temos caso concreto que comprova isso, de elementos saindo do tráfico de drogas e indo para a madeira. É só o cara ter 2 neurônios, né? Vê a pena lá de tráfico de drogas, 5 a 15. Aí vai na 9605, vê lá, pagar a cesta básica, né? Nossa! Né? Então, um cara que tinha várias passagens por tráfico de drogas, o sujeito, condenação, inclusive, agora é um dos maiores grileiros de terra do sul do Amazonas. E como as autorizações para desmatamento, autorização para corte raso, tudo isso agora, com a Lei Complementar 140, passou do governo federal para o governo dos estados, esse pessoal tem um poder imenso lá, nesses processos administrativos que autorizam o desmatamento, porque eles precisam desse processo administrativo para gerar um documento e colar na madeira. Senão não dá para desmatar. É como se uma empresa vivesse de vender carro furtado ou roubado. Essa empresa
criminosa, ela pode vender as peças, pode vender como sucata. Agora, se tiver um esquema no Detran para conseguir um documento para colar nesse carro, o lucro aumenta exponencialmente. É a mesma coisa com a madeira. A madeira só consegue circular em território brasileiro, só consegue ser exportada se ela tiver acompanhada do documento de origem florestal. Não é à toa que nós já flagramos conversas de madeireiros ilegais. Madeira ilegal até pleonasmo, na minha opinião, tá? Tirando o pessoal que planta, sabe? Mas é pleonasmo. Mas nós já falamos conversa desse pessoal falando assim: meu problema não é madeira. Madeira eu tenho aqui de graça. Eu preciso de DOF. E aí os europeus recebem essa madeira lá, madeira documentada, e dizem: não, a madeira que chega de vocês aqui, ela está toda certinha, está documentada, mas é óbvio que madeira documentada não é sinônimo de madeira com origem lícita. Eles sabem disso. Ou seja, desmatamento no Brasil gera emprego na Europa. Por que não existe uma indústria moveleira na Amazônia para agregar valor? Para aí sim, né, se trazer riqueza para a população. O que nós vemos na Amazônia é: quanto mais desmatamento, mais miséria. Menor o IDH. E, é claro, depois vem o gado, eventualmente vem a soja, poderia vir até um shopping center, mas o que gera, que movimenta a máquina é a madeira, porque houve um aumento do preço da madeira no mercado internacional, em razão do colapso da produção do Sudeste Asiático. Quem mais fornece madeira ainda hoje no mundo é o Sudeste Asiático, mas eles têm oferecendo cada vez menos madeira, em razão de uma exploração descontrolada. Então, isso tem aumentado a pressão sobre a madeira da Amazônia. Se nós não tomarmos cuidado, isso aí tende só a piorar e vai sobrar muito pouco da Amazônia, porque primeiro vai a madeira, que financia todo o resto do negócio, que é a grilagem de terras, né? Que é as fraudes no financiamento agrícola, né? Que o cara, depois de grilar a terra, ele vai num banco oficial e dá a terra como garantia. E ele não planta nada. Se tudo der errado e o banco executar e tomar aquela terra dele, ele está perdendo uma terra que nunca foi dele. Mas eles ainda fazem pior. Eles vão no banco e ainda utilizam seguro agrícola. Então é um negócio da China. Seguro agrícola brasileiro, o Proagro, tem 30% de fraude nas indenizações. Nenhuma seguradora no mundo suporta isso. Então, Alexandre, o próximo governo vai ter muito trabalho para fazer na Amazônia. Agora, o que eu posso dizer para passar assim, um cenário otimista, né, é que, operacionalmente falando, logisticamente falando, a gente acaba com o desmatamento em 6 meses. O problema é ultrapassar a barreira política, o escudo político que eles têm, o escudo no judiciário, que eles têm também, inclusive na Justiça Federal. Teve um juiz federal que determinou uma multa diária para mim de R$200 mil por dia para eu entregar o maquinário e a madeira. R$200 mil por dia para mim e para os agentes. Eu não entreguei, ele era um juiz do Pará, ele estava de férias, voltou das férias para dar essa liminar no processo de um outro juiz. Foi afastado pelo CNJ. Uma multa contra o policial? Contra mim. R$200 mil. Ainda foi advogado lá me levar isso. Falei, doutor, se só fosse... o fato dele sair das férias para... Nas férias. Só nas esse férias. fato. O juiz competente é de Manaus. E eu ainda falei para o advogado, doutor, se fosse, sei lá, R$500 por dia, eu ia me preocupar. Agora, R$200 mil por dia, não tem a menor chance de pagar isso. Quanto que eu já estou devendo? Ele falou, 1,5 milhão, quase 1,6 milhão. Então já era. Fica à vontade, executa. São os operários que são tratados em condições análogas a de escravo, porque a gente já cansou de libertar esse pessoal, e quem domina, quem lucra com o negócio são os grandes madeireiros, que nem da região norte são. Essa última operação Andro Antos, eles eram de Santa Catarina. Então, não tem essa história. Não tem essa história. Isso aí, como dizem também, a lenda do garimpeiro, né? Do cara que está com a bateia. Não é assim que funciona o garimpo na região norte. Não é assim. É uma draga que custa R$200 mil, que se coloca ali no rio, detonando com o rio todo, jogando mercúrio na água, e está dizendo que isso está gerando renda para a população que menos ganha com isso. Garimpeiro e madeireiro, eles não geram riqueza, geram miséria. O madeireiro
destruindo o solo da floresta, destruindo tudo, e o garimpeiro destruindo o rio com mercúrio. Então, nas últimas operações que nós fizemos lá, em uma delas, até com a participação do falecido Bruno, colega da FUNAI, eu mandei uma equipe de peritos para coletar água do rio, coletar peixe, coletar tecido humano com autorização, para a gente medir a contaminação por mercúrio. E deu uma taxa assim astronômica, tipo 20 vezes acima do normal. Isso é gerar riqueza? Você inviabilizar um rio para pesca? Você causar danos à saúde pública? Isso aí, para mim, não é gerar riqueza, isso é destruir riqueza. E de mais a mais, esse ouro ele vai para fora do Brasil ilegalmente, clandestinamente. Ele não entra na economia brasileira. E para piorar, e lá no Vale do Javari, onde ocorreu a tragédia com o Bruno e o Dom, ali tem garimpo, madeira, tráfico de drogas, pesca ilegal. Com o tempo, isso gera um fenômeno chamado convergência criminosa. Eles começam a se proteger, aí o sujeito do tráfico vai para a madeira, da madeira vai para a droga, vira uma holding criminosa. Né? O que nós precisamos ali na Amazônia? Precisamos de presença do Estado. É isso que é necessário. Né? Porque, segundo a criminologia, uma das principais causas do crime é o quê? A ausência de guardião. O guardião pode ser o policial, pode ser um satélite, pode ser um vante. O que não dá é para ficar a impressão de que o Estado não está olhando aquela região, como de fato não está. Agora melhorou um pouco, que com iniciativa nossa lá no Amazonas, nós adquirimos um sistema de satélite de uma empresa americana que nos dá imagens diárias. Então, é a chamada resolução temporal, que quer dizer o quê? O quão recente é determinada imagem. Que tem resolução espacial, né, que é a nitidez da imagem, mas a gente precisa de uma imagem recente. E foi graças a esse sistema que a gente conseguiu fazer aquela maior apreensão já feita no Brasil, e foi graças a esse sistema que a gente conseguiu fazer também a Operação Corubo, que foi a última do Bruno, foi em 2019, porque depois dessa operação ele foi exonerado do cargo. Selaram o destino dele quando exonerado do cargo, porque isso passa o quê? Passa uma mensagem muito clara para os criminosos. O Estado passa uma mensagem muito clara para os criminosos. Não gostamos desse sujeito. A gente não vai criar muito problema se acontecer alguma coisa com ele. Eu vejo desse jeito.